continuando o nosso programa de hoje sobre economia. Estamos tentando entender aqui com o economista Elvírio Rebouças por que a queda no PIB, o que é que acontece no nosso cotidiano a partir daí e também a relação entre política e economia em todos esses resultados econômicos que nós estamos acompanhando aqui no Brasil. Para você participar, nós temos nossas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram e o WhatsApp. Fica ligado e manda sua mensagem para a gente. Carol, vamos falar agora dos salários dos vereadores aqui de Mossoró. Pois é, o TCE, o Tribunal de Contas do Estado, determinou medida cautelar para impedir o reajuste na remuneração dos vereadores do município de Mossoró. É assim, o processo foi relatado pela conselheira substituta Ana Paula Gomes durante sessão da segunda Câmara hoje, terça-feira. A decisão leva em consideração o desrespeito aos prazos legais delimitados para a concessão do benefício e a infração à Lei 173 de 2020, editada pelo governo federal, para garantir o reequilíbrio das finanças públicas em vista da pandemia do coronavírus. A medida cautelar determina que o presidente da Câmara Municipal de Mossoró se abstenha de proceder a qualquer pagamento de remuneração majorada dos agentes políticos municipais fixada com base na Lei 165/2020 e de praticar, medida também determinada ao prefeito, qualquer ato com escopo de conferir efeitos jurídicos a essa Lei 165/2020, até decisão meritória final, artigo 1º, inciso X, parte inicial da lei. A decisão determina, Carol, a citação do presidente da Câmara Municipal de Mossoró, o Laurence Amorim, bem como de Rosalba Ciarline, ex-prefeita, autoridade responsável pela sanção da lei. Determinou ainda o prazo de 30 dias para o presidente da Câmara comprovar, junto ao TCE, o efetivo cumprimento da tutela de urgência, sob pena de multa de R$5.000 por cada dia de atraso. Por fim, intima os responsáveis, o atual prefeito moçoroense, para que tomem conhecimento da presente medida e adotem as medidas cabíveis. Então, Carol, nem hoje, nem ontem, nem daqui ao final do ano, né, como está previsto o reajuste, o início do próximo ano, o reajuste dos vereadores aqui de Mossoró. Pois é, Vanuvi. Em dezembro, quando foi aprovada a lei do reajuste, o vereador Naldo Feitosa, antes ainda de ser empossado, acompanhou a sessão que aprovou a lei 165 e conversou com o nosso jornalismo. Vamos ver o que ele disse. Teve o aumento agora, não sei qual foi o percentual, mas eu acho que, como o aumento é de 4 em 4 anos, né, e todos têm o direito do seu aumento, eu acho que foi justo, né? O momento é crítico, é de pandemia, mas só que esse aumento não inicia agora de 2021, só em 2022. Pois é, essa entrevista foi gravada no dia 30 de dezembro, que foi o dia da aprovação da lei, e o dia 31 de dezembro foi o dia em que foi sancionada a lei que deu esse reajuste aos vereadores de Mossoró. 11 vereadores votaram, era o número mínimo necessário, todos os que estavam presentes. Os que não concordavam com a matéria nem sequer foram para a sessão, preferiram não aparecer para não criar aí animosidades. A questão é a seguinte, Vanuvi. Os vereadores utilizam como justificativa para o aumento, como justificativa para não estarem desrespeitando a Lei 173, o fato de o aumento, de acordo com a lei que foi aprovada para o reajuste, do reajuste só ser dado em 2022, a partir de janeiro de 2022. Mas a questão é que na decisão da relatora, esse incremento remuneratório de qualquer natureza é vedado até 31 de dezembro de 2021. E quando se fala, mas aí o reajuste só vai ser praticado realmente em 2022. Aí ela vem com outro motivo, outra justificativa. A respeito do prazo de publicação das normas, a Lei Municipal 165 foi publicada em 31 de dezembro de 2020, o que também colide com a Lei de Responsabilidade Fiscal.
Segundo a relatora do TCE, o ato normativo, objeto da alteração de subsídios, deve ter o seu processo legislativo encerrado até 180 dias anteriores ao final do mandato, sendo nulo de pleno direito o ato que provoque o recrudescimento da despesa com pessoal sem atenção a esse protocolo da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, era para ter sido aprovada ali, 3 meses antes. Aliás, 6, né? 180, Por ruim de conta, viu, Vanu? Exato. 6 meses antes. E não no dia 31 de dezembro, ali no apagar das luzes, que foi o que aconteceu. Carol, inclusive lá, né, no calor das emoções, nós que estávamos acompanhando ao vivo na Rádio 95 FM, Elisângela Moura conversando com alguns parlamentares, alguns deles se colocando com uma normalidade, uma tranquilidade. Não, a gente está aprovando, mas só vai valer daqui para 2022. Vocês sabem do meu trabalho como legislador, como parlamentar, nós não queremos fazer nada de errado. Enquanto isso, pessoas, Carol, estavam desempregadas, empresas fechando por causa da pandemia, uma crise na economia maior do mundo, sem reajuste para servidores públicos do município, do estado, uma crise maior do mundo para outros trabalhadores, mas os vereadores aprovando o reajuste. Tá aí o que foi que deu. Pois é. Realmente, vamos ver como é que essa situação vai se desenrolar, porque a Câmara Municipal ainda não emitiu nenhuma palavra, nenhuma nota, nenhum comunicado em relação a este assunto. Vamos voltar agora à nossa conversa com o economista Elviro Rebouças, que estava ouvindo aí nossa conversa, mas vamos falar de economia nacional. Se a gente tiver tempo, seu Elviro, a gente fala um pouquinho da questão municipal. O senhor falou que se tivesse sido tomado providências necessárias, talvez não estivéssemos nessa situação em relação à pandemia. E aí, deduzo eu, também em relação à economia. A gente já poderia, na opinião do senhor, se essas providências necessárias tivessem sido tomadas pelo governo, a gente já poderia estar tendo vislumbrando uma recuperação econômica mais próxima do que agora? Como é que o senhor enxerga essa situação? Carol, o inimigo comum da economia e da saúde é a Covid-19. É a pandemia que está aí crescendo. Eu acabo de ler no broadcaster do jornal Estado de São Paulo, notícia de 15 minutos atrás, que das 27 capitais do Brasil, 27 capitais, 26 estados do Distrito Federal, 25 capitais estão com um sistema de UTI a mais de 85% ocupados. Ou seja, se você pegar 27 capitais, 25 delas agora, nesse momento, estão com as suas UTIs voltadas para a pandemia, para o coronavírus, com um índice de ocupação acima de 85%. Então, não é só Mossoró, Natal, Paulo de Ferro, não são cidades médias ou cidades menores que estão vivendo essa verdadeira via crucis de salvar vidas, de salvar seres humanos em função da pandemia, do coronavírus, da Covid. O governo federal, sabe que o presidente da República, no começo da pandemia, lá para os idos de março de 2020, falou com a maior simplicidade que isso era uma gripezinha passageira e que quem tivesse mais coragem, mais disposição, mais masculinidade, sairia brilhantemente da doença sem nenhum outro reparo a fazer. Quando, cientificamente, pela infectologia, pela ciência, pela medicina, já se sabia que só vacinas, sejam elas da Índia, da Rússia, dos Estados Unidos, da Grã-Bretanha ou de qualquer outro país do mundo, mas só a vacina pode garantir uma carga vacinal larga, acima de 60% de uma população, pode garantir a descontinuidade do vírus e da doença. Veja aí Israel, um país com um pouco mais de 7, 8 milhões de habitantes, menor, o país de Israel, menor do que a cidade de São Paulo, bem menor do que a cidade de São Paulo. Já vacinou mais de 55% de sua população. Vem no Reino Unido,
a Dinamarca, a Suécia, a Alemanha, os Estados Unidos mesmo, com 340 milhões de habitantes, já vacinaram cerca de 35%, 38% da sua população. O Brasil chegamos agora a 4%. Por quê? Porque mudou-se os ministros da saúde, começou com Mandetta, de Mandetta passou para Nelson Teike, passou para o general Pazuello, general do Exército, da Ativa, e no Brasil não se falava em vacina. Falava que era uma gripezinha de pronto passageira. Só agora, quando a massa de mortos no Brasil ultrapassa 270 mil mortos, com 11 milhões e 500 mil infectados, é que o governo se apercebe que para um país de 212 milhões de habitantes são números grandes, relevantes, que estão impressionando e massacrando não só a economia, mas principalmente a vida, a saúde, o sossego, a disposição de vida, o ânimo, a esperança de viver dos brasileiros. Aí eu me pergunto, quais as providências que deviam ter sido tomadas? A vacina, que tanto a Pfizer, como através do Butantan, a vacina chinesa, Coronavac, a russa, a indiana, e tantos países ofereceram, e nós descartamos essa hipótese por completo. Achávamos que não precisávamos de vacina. E hoje o mundo, os países, está se mostrando que nos Estados Unidos da América, 340 milhões de habitantes, aqueles que estão vacinados, está diminuindo gradativamente o número de infecção nos Estados Unidos, depois de ser ele, e continua sendo, o país onde mais morreram pessoas em todo o mundo, e em segundo lugar o Brasil. E veja a diferença de população. O governo federal foi eficaz, foi eficiente, quando não deixou a economia colapsar de vez ao lançar aquele abono emergencial. No ano passado, inicialmente, R$ 600 per capita, depois baixou para 300, e agora a Câmara dos Deputados deve votar hoje, quarta-feira, ou amanhã terminará de votar, já aprovado em 2 turnos no Senado Federal, um novo abono emergencial, que, pelas palavras do ministro Paulo Guedes, contemplará per capita um abono entre 375 a 175 reais. Essas faixas de 375, 300, 270 até 175 ainda estão sendo relacionadas como vai ser feita essa distribuição. Mas 44 bilhões de reais serão lançados à economia para poder fazer pulsar, para poder fazer funcionar uma economia que não fora esse auxílio emergencial do ano passado, que custou ao governo federal 250 bilhões de reais, não fora ele, nós estaríamos vivendo aqui um pânico de uma guerra civil, como na Venezuela, como na Colômbia, como no Peru, como no Paraguai, que são nossos vizinhos aqui da América do Sul e estão passando por guerras civis, inclusive com sucessões de presidente da República e de governo, a toda hora se desmiolando em função dessa agitação toda. Foi fundamental a presença do abono emergencial naquele ano, como será agora para contemplar março, abril, maio, junho, as pessoas que estão necessitadas. Senhor Viro, nós temos 2 minutos antes do intervalo comercial. Eu queria dizer para o senhor que a gente vai falar mais sobre economia, a gente vai falar mais sobre, inclusive, como é que está a condição do brasileiro, né, neste momento de pandemia que se agrava pela segunda vez aqui no nosso país. A gente vai fazer um breve intervalo e aí eu quero, no retorno, perguntar ao senhor sobre por que está tudo muito mais caro, desde a cesta básica, passando pelos combustíveis, indo até a energia, a eletricidade. Daqui a pouquinho a gente volta.